Bem-vindo, aluno, bem-vinda, aluna, a mais uma aula de grego bíblico. Na aula passada, nós falamos sobre as vogais dentro do grego bíblico. Aprendemos que existem 7 vogais no grego bíblico e que são divididas entre vogais breves, vogais longas ou vogais que podem ser breves ou longas. E na aula de hoje, nós vamos iniciar o estudo das consoantes dentro do alfabeto grego. Como eu disse na aula passada, existem 17 consoantes no alfabeto grego. Hoje nós vamos estudar algumas delas, mas primeiro, de início, eu quis fazer uma divisão dessas consoantes em 3 grupos. Essa é a divisão que a maior parte dos gramáticos utilizam, mas existem outras divisões também. Onde as consoantes gregas podem ser divididas em um grupo chamado de consoantes mudas, em um outro grupo que nós vamos chamar de consoantes sibilantes, e um outro grupo que não é um grupo tão comum, que nós vamos chamar de consoantes líquidas. Então nós temos as consoantes mudas, as consoantes líquidas e as consoantes sibilantes. Como eu disse, existem gramáticos que abordam de outra forma, mas eu vou abordar dessa forma na divisão desses 3 grupos, porque vai ficar mais fácil o entendimento quando entrarmos na gramática. E na aula de hoje nós vamos falar sobre as consoantes conhecidas como consoantes mudas. Vai aparecer um quadro aí para vocês que vai nortear a nossa aula de hoje. Observem bem esse quadro. Se vocês observarem esse quadro, ele possui uma divisão das consoantes mudas em outros 3 grupos, ou 3 subgrupos, que é o grupo das consoantes conhecidas como labiais, guturais e dentais. Professor, e essa outra classificação com surdas, sonoras e aspiradas? A princípio, eu gostaria que vocês focassem apenas nesses 3 termos: consoantes mudas labiais, guturais e dentais. Eu vou explicar o que significa cada um desses termos. As labiais são aquelas que, de acordo com esses gramáticos, nós utilizamos os lábios quando nós vamos pronunciá-las. Vai aparecer um pontinho do lado de cada uma dessas consoantes que eu vou pronunciar para que vocês possam acompanhar. A primeira consoante labial, ela é conhecida como pi. Se você observar, os lábios eles se tocam, eles se fecham mais quando eu vou pronunciar essa consoante, a consoante pi. A equivalente dela no português é a nossa letra P. Vale lembrar que todas essas consoantes que nós vamos estar estudando, a princípio eu vou mostrar elas a sua forma minúscula, e eu vou tirar uma aula para mostrar a equivalente maiúscula de cada uma dessas consoantes. Além da pi, logo ao lado, nós temos uma outra consoante que vai equivaler no português ao nosso B, que é conhecida como beta. Se você pronunciar ela lentamente, você também vai observar que os lábios se tocam mais para fazer essa pronúncia. E por último, mas não menos importante, dentro do grupo das labiais, nós temos a consoante conhecida como Fi. Fi é essa consoante que parece um pouco diferente, mas que nós vamos ter uma aula para aprender de forma mais simples como fazer o desenho, a escrita manual de cada uma dessas consoantes. Vamos para o segundo grupo, também vai aparecer demarcado para vocês do lado de cada uma dessas consoantes. Nós temos agora as guturais. Guturais são aquelas consoantes que é como se você raspasse um pouco a garganta para que o som delas fosse emitido. Alguns falam que a estrutura que está próxima à garganta é chamada de gutura. Então, por isso que essas são classificadas como guturais. Nós temos a primeira, vai aparecer marcada para vocês, nós chamamos de capa. Essa é a primeira consoante. Professor, qual vai ser a transliteração, a equivalente dela no português? Ela vai equivaler, no caso, ao nosso K, mas muitas vezes ela pode ser transliterada por outras letras. Mas nós vamos aprender isso em algumas regras gramaticais. Nós temos ainda a letra conhecida como gama. Para quem estuda a área da matemática ou a área das ciências, provavelmente já deve ter ouvido falar do gama. Esse gama tem uma estrutura um pouco diferente de ser desenhada também, e ele equivale ao nosso G, porém o nosso G em gato, e não como o nosso G em girafa, mais duro e mais forte. E nós temos uma consoante que é um pouco diferente, essa dentre essas 3 é a que mais parece realmente uma consoante gutural, que é o Ri. Esse Ri, tanto que ela aparece quando nós vamos fazer a transliteração do nome de Cristo, que na verdade o correto seria Christos, pelo sonzinho mais gutural dela. Essas são as 3 consoantes guturais. Além delas, das labiais, das guturais que acabamos de falar, nós temos as consoantes dentais. E aqui nós precisamos tomar um cuidado, porque dentre essas 3 consoantes que nós vamos falar, existem 2 que são transliteradas no português pela mesma letra, que é o tal e o
vamos falar do tal. O tal é uma dental, assim como o delta e o teta, porque quando nós vamos pronunciar, os dentes se fecham um pouco mais de acordo com os gramáticos. O tal vai ser transliterado pelo T. Depois, mais à frente, nós vamos aprender a diferença entre o tal e o teta. Além do tal, nós temos o delta, que também é uma dental, é fácil você observar quando você pronuncia e que vai ser transliterado no português pelo nosso D. E para fechar, nós temos, como eu disse, a letra teta, que também vai equivaler à transliteração para o nosso T no português. Porém, vai ser um pouco diferente do uso do tal. Mais uma aula mais à frente sobre gramática, sobre silabação, nós vamos aprender sobre isso. Essas foram as nossas consoantes da aula de hoje. Na próxima aula vamos aprender os outros 2 grupos de consoantes. Aguardo vocês.